Existem viagens que apresentam um destino, e existem viagens que desmontam tudo aquilo que imaginávamos saber sobre ele. A China é assim. Um país de dimensões continentais, onde cidades imperiais, templos milenares, descobertas arqueológicas, trens de alta velocidade e metrópoles futuristas fazem parte da mesma jornada. Neste roteiro, viajaremos de 10 a 28 de abril de 2027, saindo do Aeroporto Internacional de Guarulhos, com acompanhamento da Fly World Indaiatuba desde o Brasil. Serão 19 dias atravessando diferentes paisagens, culturas e momentos da história. Uma viagem que começa no Oriente Médio, percorre a China continental e termina entre as montanhas, o mar e os arranha-céus de Hong Kong. Tudo começa com um embarque em São Paulo, a bordo da Qatar Airways com destino a Doha. A capital do Qatar não será apenas uma conexão. Na chegada, o grupo seguirá para o hotel, terá tempo para descansar e no dia seguinte fará um passeio pela cidade. Doha surpreende pelo contraste entre a tradição islâmica e a arquitetura contemporânea. O roteiro passa pela Corniche, a avenida que acompanha a orla da cidade, pelo Museu de Arte Islâmica, pelo bairro cultural de Katara, pela ilha artificial The Pearl e pelo Souk Waqif, um mercado tradicional onde aromas, tecidos, especiarias e construções preservam a atmosfera do antigo Oriente Médio. Somente depois dessa primeira experiência, seguiremos para Pequim. A chegada à China acontece com calma. Depois do traslado ao hotel, o restante do dia será livre para acomodação, adaptação ao fuso horário e os primeiros contatos com uma das cidades mais importantes do planeta. Pequim será a nossa porta de entrada para a China imperial. O primeiro grande dia de visitas começa na Praça Tiananmen, cercada por monumentos que ajudam a contar a história política e contemporânea do país. Dali caminharemos até a Cidade Proibida. Durante séculos, esse gigantesco complexo foi o centro do poder imperial chinês. Seus portões, pátios, salões e telhados tradicionais eram reservados aos imperadores, seus familiares e funcionários autorizados. Para a maior parte da população, entrar ali era proibido. É justamente dessa restrição que surgiu o nome pelo qual o local ficou conhecido em todo o mundo. Depois, o roteiro segue para o Palácio de Verão, um conjunto de jardins, lagos, templos e construções históricas que servia como refúgio para a família imperial. Nesse mesmo dia, teremos uma experiência de degustação de chá tradicional chinês, almoço em restaurante local e um jantar de boas-vindas com o famoso pato laqueado de Pequim. Então chega um dos momentos mais esperados de toda a viagem, a Grande Muralha da China. No caminho até o trecho de Mutianyu, veremos externamente dois símbolos dos Jogos Olímpicos de Pequim de 2008, o Estádio Nacional, conhecido como Ninho do Pássaro, e o Centro Aquático Nacional, chamado de Cubo d'Água. Pouco depois, a muralha começa a aparecer entre as montanhas. Torres de vigilância, antigos portões e quilômetros de pedra acompanham o relevo e formam uma das paisagens mais impressionantes criadas pelo ser humano. Estar sobre a Grande Muralha não é apenas visitar um monumento, é sentir a escala de uma obra que atravessou dinastias e séculos da história chinesa. Nesse dia, o roteiro também contempla uma visita a uma fábrica de pérolas e almoço em restaurante local. Pequim ainda guarda outras experiências importantes. Visitaremos o Templo Yonghe, também conhecido como Templo dos Lamas, um dos mais importantes templos do budismo tibetano na cidade. Depois, conheceremos o Templo de Confúcio, dedicado ao pensador que influenciou profundamente a cultura, a educação e os valores da sociedade chinesa. O passeio segue pelo Silk Market, um dos centros comerciais mais conhecidos da capital. No dia seguinte, visitaremos o Templo do Céu. Durante o período imperial, esse complexo era utilizado em cerimônias realizadas pelos imperadores, que faziam preces pelas boas colheitas. Sua construção mais conhecida é o Salão das Preces pelas Boas Colheitas, uma das grandes imagens da arquitetura tradicional chinesa. Após a visita, será o momento de embarcar em uma experiência que representa a China moderna. O trem de alta velocidade entre Pequim e Xi'an, confortável e eficiente, ele revela como o país conecta suas grandes cidades, utilizando uma das redes ferroviárias mais avançadas do mundo. Durante o trajeto haverá um lunchbox incluído. Xi'an foi uma antiga capital da China,
e um dos pontos mais importantes da lendária Rota da Seda. Mas é também o lugar onde encontramos um dos maiores tesouros arqueológicos já descobertos: o Exército de Terracota. Centenas de guerreiros, cavalos e carruagens em tamanho real foram produzidos para proteger o mausoléu de Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China unificada. Cada escultura possui características próprias. Os rostos, os penteados, as armaduras e as posições tornam cada figura diferente das demais. Durante a visita, o grupo contará com carrinho elétrico dentro do complexo e fones de ouvido para acompanhar melhor as explicações. O roteiro também inclui uma visita a uma fábrica de terracota e almoço em restaurante local. À noite, haverá a possibilidade de participar opcionalmente de um espetáculo inspirado na dinastia Tang, com música, dança e apresentações tradicionais chinesas. Depois de Xi'an, embarcaremos em voo com destino a Xangai. A mudança de cenário é imediata. A China dos antigos imperadores dá lugar a uma metrópole cosmopolita, tecnológica e intensamente iluminada. Shanghai mostra como tradição e futuro podem coexistir no mesmo espaço. Conheceremos o Jardim Yuyuan, chamado de Jardim da Felicidade, um dos exemplos mais conhecidos dos jardins clássicos chineses. Caminharemos também por Tianzifang, um bairro artístico formado por antigas construções que hoje abrigam cafés, galerias, pequenas lojas, estúdios e espaços de design. Durante esse passeio, haverá uma visita a uma fábrica de seda e almoço em restaurante local. À noite, quem desejar poderá participar de um passeio opcional para apreciar Xangai iluminada. No dia seguinte, conheceremos outra face da cidade. Às margens do rio Huangpu, caminharemos pelo Bund, uma avenida marcada por construções históricas de influência europeia. Do outro lado do rio está Pudong, com seus grandes edifícios e sua arquitetura futurista. Visitaremos o templo do Buda de Jade, veremos externamente a torre de TV de Xangai e caminharemos pela rua Nanjing, uma das mais conhecidas avenidas comerciais da Ásia. O almoço também estará incluído nesse dia. E depois de tantos passeios, haverá ainda um dia totalmente livre em Xangai. Um tempo importante para caminhar com tranquilidade, fazer compras, retornar a algum lugar que tenha despertado interesse ou simplesmente observar a cidade no seu próprio ritmo. A próxima etapa será Hong Kong, uma cidade que combina montanhas, ilhas, praias, mercados, espiritualidade e alguns dos arranha-céus mais conhecidos do mundo. Nosso primeiro passeio começa no Victoria Peak. Do alto, teremos uma vista panorâmica da cidade, da Bahia e de seu famoso horizonte urbano. Depois seguiremos para Repulse Bay, uma elegante região litorânea. Também visitaremos Aberdeen, uma tradicional vila de pescadores onde faremos um passeio de sampan, embarcação típica que preserva parte da história marítima de Hong Kong. Após as visitas, a tarde será livre. No dia seguinte, viveremos outra experiência especial. Seguiremos até Tung Chung para embarcar no teleférico Ngong-Ping 360. Durante o percurso, veremos as montanhas, o mar e a paisagem da ilha de Lantau, de uma perspectiva completamente diferente. Ao chegar, visitaremos o Mosteiro Polin, um importante centro budista de Hong Kong. Ali também está o Grande Buda, uma das maiores estátuas de Buda ao ar livre do mundo. É uma experiência que une paisagem, cultura e espiritualidade em um dos momentos mais marcantes do roteiro. Antes do retorno, ainda teremos uma manhã livre em Hong Kong. Depois seguiremos para o aeroporto e embarcaremos novamente para Doha. Na chegada ao Catar, haverá traslado e hospedagem. No dia seguinte, o grupo poderá descansar, aproveitar o hotel ou caminhar pelos arredores. O roteiro prevê late check-out até às 5 da tarde, antes do traslado para o aeroporto e do embarque de retorno ao Brasil. A chegada a Guarulhos está prevista para a manhã de 28 de abril. Ao longo dessa viagem, o grupo ficará hospedado em hotéis previstos de 4 e 5 estrelas, com café da manhã diário. O roteiro inclui os voos, uma bagagem despachada de até 23 quilos, transporte privativo conforme a programação, guias locais durante as visitas, seguro viagem nas condições apresentadas e o acompanhamento de um tour leader desde o embarque no Brasil. Além disso, diferentes almoços em restaurantes locais fazem parte da programação, permitindo que a experiência chinesa também seja vivida por meio da gastronomia. Esta não é apenas uma viagem para conhecer a Grande Muralha.
É uma travessia por diferentes capítulos da China. A China dos imperadores, a China da Rota da Seda, a China dos guerreiros de terracota, a China dos templos e dos rituais, a China dos trens de alta velocidade, a China futurista de Xangai e a China cosmopolita, marítima e espiritual de Hong Kong. Uma viagem que começa com ideias prontas e termina mostrando que a China é muito maior, mais diversa e mais surpreendente do que qualquer imagem consegue revelar. China Inesquecível 2027. Da Grande Muralha a Hong Kong. Uma viagem por muitos mundos dentro de um único país.